amados irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. E mais uma vez nós nos encontramos aqui para o nosso exercício devocional. Estaremos aguardando os irmãos chegarem. Bom dia, Ione, graça e paz. Nunca me deixou quando mais precisei, você esteve aqui. Eu sei bem quem é. Amém. Você quem me salvou e eu nunca mereci. Nunca vou te deixar. Graça e paz, Carmen, bom dia. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Levou a sua luz, me deu um novo coração, e eu nunca vou te deixar. Você não me deixou. Bom dia, amado. Graça e paz, Luégia. Eu não posso resistir. Eu nunca vou te deixar. Nunca vou te deixar. Amém. Graça e paz, Judite. Graça e paz, Mirla. Quero habitar em teu doce amor. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Quero habitar em teu doce amor. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Graça e paz, Torre. Seja bem-vindo. Torres Luísa, não é? Seja bem-vinda, Luísa.
Pontinhos do céu, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo. Eu sei bem quem és, você quem me salvou. Eu nunca mereci, nunca vou te deixar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos amados irmãos e irmãs nesta manhã. Meus amados, nós convidamos a todos estarmos lendo a palavra de Deus no capítulo 12 do profeta Isaías. Capítulo 12 do profeta Isaías, que é um texto curto, é uma oração, um canto de louvor, e nós estaremos meditando nessa manhã. Agradecemos a presença de Ademir, graça e paz Dulce. Deus os abençoe, sejam bem-vindos. Vamos ter uma palavra de oração, inicialmente, e depois nós estaremos fazendo a meditação da palavra, o exercício devocional desta manhã. Graça e paz, Danúbia. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, em Tua trina presença, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, ó Deus, gratos por todo o Teu cuidado, gratos, ó Deus, porque o Senhor, na qualidade de Pai, nos trata como Teus filhos. Nós somos gratos, ó Deus, porque Tua graça nos alcançou. E o Senhor nos abençoou com tão maravilhosa, tão sublime e graciosa salvação. Nós somos gratos, ó Deus, todos os dias, por esse milagre grandioso e maravilhoso em nossas vidas. Também te damos graças, ó Deus, pelo lar que o Senhor nos concede, pelo alimento que é fruto da Tua providência, porque o Senhor de fato é digno de ser louvado e ser adorado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que na nossa relação contigo, de fato, nós saciamos a nossa alma. Nós te louvamos, ó Deus, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria nós encontramos em Ti. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos, Pai amado, que a Tua misericórdia em nossas vidas se renovam todas as manhãs. Nós te agradecemos, Pai amado, pelo perdão dos nossos pecados mediante a nossa confissão, arrependimento e abandono da prática pecaminosa. Nós louvamos, ó Deus, porque, de fato, reconhecemos que o Senhor é o único Deus, digno de louvor, de adoração. Damos graças pelo Teu Espírito que habita em nós. E a esse Espírito nós rogamos que mais uma vez nos ilumine mente e coração, a fim, ó Deus, de que o Senhor nos fale Tua palavra, que nós tenhamos o entendimento claro e, para o louvor do Teu nome, sejamos desafiados pelo Teu Espírito a pôr em prática aquilo que o Senhor irá nos falar. Então nos ajuda a discernir, ó Deus, Tua vontade para as nossas vidas e nos ajuda para que tudo na nossa vida o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos ler Profeta Isaías, capítulo 12. É um capítulo pequeno, apenas com 6 versos, que tem por título Canto de Louvor pela Restauração de Israel. E assim diz a palavra de Deus: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação.
Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quando nós observamos o texto, e logicamente a gente observa o seu texto anterior, nós temos no capítulo 11 o reinado pacífico do rebento de Jessé e a nova glória de Israel. O verso 12, aliás, capítulo 12, aí vem um canto de louvor pela restauração de Israel. Posteriormente a gente tem a profecia contra a Babilônia. Então esse texto, esse canto de louvor está entre essas situações. E aqui Isaías aponta justamente para um grande dia, justamente pela restauração de Israel. E ao chegar este dia, o que é que ele nos ensina? Orarás naquele dia, graças te dou. Essa expressão, apesar de simples, meus irmãos, faz uma diferença muito grande em nossas vidas, cujo nós devemos refletir. Nós damos graças a Deus todos os dias. A nossa maneira com que nós vivenciamos o nosso dia a dia, a prática comum do dia a dia de cada um de nós, é evidenciado na nossa vida que nós somos gratos a Deus? Sim, meus irmãos, a gente precisa parar para refletir e a gente precisa pensar acerca dessas questões. A nossa vida diária é uma vida de gratidão a Deus? Ou nós diariamente estamos sempre reclamando, questionando, murmurando? Como é o nosso dia a dia? Você já parou para pensar se você pudesse, digamos assim, se isso fosse possível, certo? É só uma reflexão. Não estou dizendo que isso é possível. Mas imagine se você pudesse, de alguma forma, observar você mesmo durante todo o seu dia. O que você encontraria? Você seria surpreso? Ou você teria convicção de fato, não, eu sei o que é que vai acontecer, eu sei como é, eu sei o que eu farei? Ou você seria surpreendido muitas vezes por justamente a gente não sabermos nos policiarmos adequadamente. E aí a gente muitas vezes estamos reclamando, xingando, questionando, murmurando a respeito da nossa vida diária. O profeta nos ensina que não só naquele dia, mas em todos os dias, nos cabe diante de Deus uma posição totalmente de gratidão a Ele. Uma posição diária de ação de graças. E nós somos, meus irmãos, tentados justamente a fazermos o contrário. A sermos ingratos muitas vezes. Nós somos tentados a isso, sim. É verdade. É um desafio para todos nós, nessa relação com Deus, exercermos esse contentamento constante e ação de graças e louvor ao seu nome. Porque é muito fácil nós darmos ações de graças. É bom e é maravilhoso quando a gente faz isso mediante as bênçãos recebidas, a conquista das quais nós estávamos labutando e lutando. Isso é maravilhoso, isso é excelente. Agora, a gente consegue dar graças a Deus quando as coisas, ao nosso ponto de vista, são ruins,
quando nós somos feridos, quando nós somos magoados, quando nós estamos sofrendo, quando em algum momento a gente foi humilhado, ou quando nos abate alguma enfermidade física ou emocional. A gente ainda assim, apesar disso, a gente dá graças a Deus pelos seus feitos em nossa vida. Porque, meus irmãos, se alguém disser assim, poxa, minha vida está tão ruim, tem tanta coisa acontecendo que eu não sei pelo que dar graças a Deus. Tem algo que você todo dia deve agradecer a Deus. A salvação em Cristo Jesus. Eis aí o motivo pelo qual toda a eternidade nós seremos gratos a Deus e devemos dar-lhe a devida ação de graças a Ele. Por essa tão majestosa, misericordiosa, grandiosa salvação com que Ele nos alcançou, nós somos alvo do amor de Deus. Então vamos aprender com um profeta. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, aqui fala da nossa relação com Deus, aqui é a relação de Deus com Israel, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Não há nada melhor do que o próprio consolo do Pai. Irmãos, se Deus nos tratasse segundo as nossas iniquidades, aqui esta ira que o profeta se refere, ela não seria retirada. Sabia disso? Mas Deus, nosso Pai, não nos trata segundo as nossas iniquidades, não. Sabe como é que Ele nos trata? Segundo a sua misericórdia, que tem duas características. Uma, ela é eterna. Segundo, se renova todas as manhãs. E uma aplicação prática disso é que da parte de Deus, todos os dias, nós temos uma quantidade de misericórdia suficiente para cada dia. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui, a tua ira se retirou e tu me consolas, sabe como é que Deus nos olha, irmãos? Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele nos olha através da cruz. Quando Ele olha através da cruz, o que é que fica claro? Este meu filho salvou, este meu filho santificou, este meu filho justificou. É os méritos de Cristo na cruz. Então, quando Deus nos olha, Ele vê em nós a obra de Cristo. Então, meus irmãos, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então a gente recebe o consolo de Deus. O profeta continua cantando, louvando e adorando a Deus. E no verso 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus por isso. Confiarei e não temerei. Vejam, confiar e não temer. Todos nós somos convictos de que Deus nos salvou. Todos nós somos convictos que Cristo veio até nós e nos converteu. Sabemos que o Espírito Santo nos concedeu a fé, imputou em nós a fé para que nós abraçássemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós devemos ter um coração constantemente gratos a Deus em relação a isso. Então, devemos confiar em Deus. E o grande desafio da nossa confiança em Deus é que a nossa relação e a nossa confiança nele não se dá e nem se é medida pelas circunstâncias ao nosso redor e daquilo que nos aflige ou nos abate. A nossa confiança no nosso Deus
é saber exatamente aquilo que o profeta nos ensina, que nós não só confiamos nele, não só não devemos temer, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Então preste bem atenção. Está claro exatamente porque nós devemos confiar nele. Está claro porque nós não devemos ter medo. Porque este Senhor, este Deus, não somente é o Deus da nossa salvação, não somente é o Deus que é digno de ser adorado, de ter o seu nome bendito, de ser dado a ele ações de graças, mas também é este Deus que é exatamente a nossa força e o nosso cântico. Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, tenha compreensão que nunca se trata de capacidade prévia ou competência alguma em nós. Se trata de Deus sempre atuando, agindo em mim e em você e em nós. Porque se nós tentarmos, por meio de nossas capacidades que achamos que temos, se tentarmos fazer as coisas por meio das forças que nós achamos que temos, a gente fracassa. Com certeza a gente vai fracassar. Porque a nossa força, meus irmãos, está em Deus. Deus é a nossa força. Então, nesta relação íntima e pessoal que nós temos, nós precisamos aprender exatamente isso. A ter esta confiança neste Deus, a não ter medo daquilo que está ao nosso redor, nos pressionando, nos atingindo, às vezes, em certos aspectos, como aquilo que muitas vezes ocorre em nós, determinados sentimentos que muitas vezes corrói a alma, que nos atrapalha na relação com Deus. Isso jamais deverá aferir justamente a qualidade da nossa relação com Deus, entendendo que Ele é a nossa força. Independente disso tudo que possa sobrevir para conosco, devemos entender, Ele é a nossa força. E Ele é o nosso cântico. Ou seja, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Então, o profeta Isaías continua dizendo, Ele se tornou a minha salvação. E isso nós temos plena e total convicção e confiança. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Olha que profundidade de relacionamento, irmãos. Que intimidade e que liberdade com o Espírito. E a gente precisa refletir acerca deste privilégio. E que parece que muitas vezes a nossa vida e o nosso dia a dia parece que está distante dessas realidades. Muitas vezes parece que nossas ações, nossos pensamentos, a maneira com que a gente está vivendo a vida, parece que a gente está à parte disso daqui. Irmãos, eu tenho recebido tanta queixa da falta de vida prática de tanto cristão. Eu tenho pessoas que eu conheço na Europa que têm questionado muitas vezes a integridade, a ética e a moral de tanta gente que se diz cristã, que às vezes compara o ímpio sendo muitas vezes mais justo e mais ético, com mais moral do que muitas pessoas que proferem que são cristãs, sem fazer a menor diferença na sociedade, sem fazer diferença na sua igreja, sem fazer diferença na sua escola, na faculdade, no bairro, na vizinhança, no seu trabalho. Como é triste a gente ver essas coisas. Como é triste a gente saber disso. E como magoa quando pessoas vêm nos questionar essas coisas. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Olha que privilégio. Enquanto outras pessoas parecem que estão vivendo
além disso, aquém disso, né? Mais especificamente aquém. Nós temos esse entendimento, irmãos, dessa relação, dessa profundidade, dessa intimidade com o Espírito. Gozemos disso, aproveitemos disso, mergulhemos com mais profundidade nisso. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, que é algo que nós estamos desde o início falando, não é? Invocai o seu nome, buscar a sua presença, estar orando, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Agora vem o momento em que nós devemos proclamar as virtudes deste que nos transportou das trevas para a luz. É exatamente isso. E mais do que nunca, é um momento oportuno. Nós estamos vivenciando uma situação global de desespero, de medo e de desesperança. A economia do mundo todo foi abalada. Relações entre os países foram abaladas. Mudanças no cenário político internacional têm abalado também a economia brasileira. Essa pandemia afetou a milhares de pessoas. Centenas de empresas fecharam, milhares já estão desempregados e outros não têm nenhuma perspectiva de futuro porque não sabem lidar com o que está acontecendo, como estão temendo como o mundo, como o Brasil vai ser depois da pandemia. Essa é uma realidade que as pessoas estão vivendo nesse momento, meus irmãos. Bem real, bem realística mesmo. Mas aí a gente aprende com um profeta. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Proclamemos estas verdades, meus irmãos. Mostremos ao mundo, mostremos ao contexto imediato das nossas relações pessoais quem é este Deus. Anunciemos essa mensagem de esperança. Proclamemos que Jesus Cristo é Salvador. Proclamemos que Jesus Cristo vai voltar. Proclamemos que nós somos templos do Espírito Santo, que Ele habita em nós. Nos ilumina, nos capacita, nos orienta, nos fortalece, nos exorta, como também nos aponta quando pecamos, quando erramos. Proclamemos os grandes feitos de Deus, não somente os grandes feitos na história do seu povo, que a gente encontra registrado neste livro abençoado, que é as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, mas também contemos os feitos poderosos que Deus realizou na minha vida, realizou na sua vida, na vida das igrejas que estão aqui presentes. Contemos, cantemos com alegria esses feitos poderosos de Deus para conosco, para que este povo desesperançado, esse povo aterrorizado pelo medo, possa enxergar a verdadeira esperança. Ela está em Deus. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Mais do que nunca necessário que a gente se posicione desta forma, neste exato momento. A gente tem justamente as respostas para as coisas que estão acontecendo. Então, o profeta, ele segue e diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. As coisas grandiosas das quais eu já falei, registrados nas Sagradas Escrituras, e as coisas grandiosas realizadas e feitas no meio de nós que somos o povo de Deus. Conte as bênçãos, mas entendam que bênção não é só as coisas que são materiais não, viu? Comece contando a maior de todas as bênçãos em sua vida, a sua salvação. Você não precisa contar quão desgraçada foi a sua vida anteriormente, não. Você precisa apenas falar que Deus retirou você das trevas para a luz. Você só precisa mencionar que quando você estava perdido, desesperançado,
indignado, revoltado, ou o que quer que seja, Deus alcançou você e transformou a sua vida. Fale, não é da vida desgraçada que você teve antes, não. Fale do momento que Deus o atraiu com a mensagem poderosa e que Cristo converteu você e como sua vida mudou daí por diante. Ninguém precisa saber quão desgraçada foi sua vida anteriormente, não. O que a gente tem que proclamar são os feitos grandiosos e poderosos de Deus em nossa vida, como o texto está dizendo, como o profeta está afirmando. Então, se você quer dar testemunho, você comece dando testemunho a partir do momento que Cristo converteu você e como sua vida mudou. Não é contar as desgraças que o diabo fez na sua vida por tantos e tantos anos, não. Que isso não é testemunho, não. E aí a gente chega, meus irmãos, ao último verso do capítulo 12 do profeta Isaías, e ele diz: exulta e jubila, ó habitantes de Sião. Devemos de fato ter essa prática diária, mas vejam aquilo que maravilhosamente ele mostra por nós estarmos nesta perspectiva de exultar e de estarmos em júbilo com Deus. Por quê? Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o nosso Deus no meio de nós. Está convicto disso? Então tenha. Se não tem, a partir de hoje, comece a ter convicção. Perceba que este grande Deus está entre nós. Esse Deus grandioso, poderoso, majestoso, sublime, com seu nome excelso, como diz o profeta, ele está presente conosco. Então, meus amados irmãos, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Que Deus nos conceda mais um dia transbordante da sua graça e da sua paz que transcende todo o entendimento. Vamos ter uma palavra de oração e depois eu irei me despedir dos amados. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, em Tua trina presença nós mais uma vez louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai amado, por esta palavra. Nos ajuda, Santo Deus, para que venhamos todos nós a nos conformarmos a ela. Ajude-nos, ó Deus, pois necessitamos e carecemos da manifestação do Teu Espírito em nós, atuando, nos transformando, nos moldando, nos poldando. E recebe de nós, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração pelos Teus grandes feitos poderosos e nos capacita a estarmos proclamamos todos estejamos, ó Deus, capacitados pelo Teu Espírito a proclamar as Tuas virtudes, as grandezas que o Senhor realizou no meio de nós. Nos ajuda a levarmos a mensagem de esperança para esse povo desesperançado, com medo e em pânico em todo o globo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumento de bênção em Tuas mãos, para o louvor do Teu nome. Também queremos rogar e nós intercedemos, Pai amado, por cada amado irmão, irmã e igreja presente nesse momento, nesta live. Rogamos também a Tua graça, Tua misericórdia, ó Deus, sobre a vida de todos nós, bem como rogamos em nome de Jesus a iluminação, o discernimento, ó Deus, e sabedoria da parte do Teu Espírito para conosco, para também com as amadas igrejas e respectivamente suas lideranças, seu pastor. Rogamos a Tua boa mão sobre a vida de todos. Queremos também, Pai Santo, em nome de Jesus, interceder, ó Pai amado, por todas as famílias enlutadas nesse período de quarentena, onde diversos parentes foram perdidos, ó Deus, pela Covid-19 e por outras causas também. Da mesma forma, rogamos por todos os profissionais da área de saúde, a Tua boa mão sobre eles, livrando-os, ó Deus, de serem contaminados. Rogamos que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os revigore,
que o Senhor os anime, que a tua boa mão esteja sobre eles, ó Deus, nesta batalha pela vida, pela preservação e manutenção da vida. Rogamos também, Pai amado, por todos aqueles que estão internados nos leitos de hospitais, quer sejam na UTI ou não, com respirador ou não. Deus, rogamos a tua misericórdia sobre a vida de todas essas pessoas. Também, Pai amado, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor seja gracioso para conosco, que o Senhor não permita que a peste perniciosa da Covid-19 chegue até a nossa parentela. Livra-nos, ó Deus, deste mal, livra-nos de toda obra maligna de Satanás que queira se levantar contra nós, livra-nos, ó Deus, do homem perverso e suas maquinações, e nós rogamos em nome de Jesus, ó Deus, receba nosso louvor, nossa adoração diária para contigo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez eu agradeço de coração a presença de vocês. Espero poder contar com vocês digamos assim, numa forma, né, de vocês estarem contribuindo conosco, em estarem divulgando o nosso canal no YouTube. E ao fazer a divulgação, pedindo que as pessoas estejam ativando o sininho para que possam ser notificadas quando a gente iniciar o vídeo, pois aos domingos, tanto pela manhã, às 10 horas da manhã, como à noite, às 19 horas, nós estamos utilizando já o YouTube, mas nós estamos utilizando via notebook, né? Via um aplicativo. Então, para a gente utilizar, né, o YouTube, fazer uma transmissão ao vivo pelo celular, a gente vai precisar de 1000 inscritos. E nós agora é que conseguimos passar de 500 inscritos. Então rogamos que não somente os irmãos façam, né, a inscrição, ativar o sininho, mas como também, né, encaminhar o link para outras pessoas, para seus parentes, seus amigos, seus colegas, para outras igrejas, né, e a gente faz a troca, a gente assina também o da igreja, do qual também compartilha conosco. Assim a gente fez com Fragoso, com Casa Caiada, por exemplo. Nós fizemos essa troca também. Então, irmãos, estejam contribuindo conosco dessa maneira, para que a gente consiga, com mais tranquilidade e maior flexibilidade, né? A gente tem utilizado, de fato, o YouTube desta forma, porque o YouTube não tem limitação de tempo, irmãos. E a gente fica no domingo preso ao tempo de 1 hora pelo Instagram. Então nós estamos utilizando o Instagram apenas de segunda a sexta-feira, tá? Então amanhã, excepcionalmente amanhã, a gente não vai ter o nosso exercício devocional e nós também não teremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses à noite, ok? Amanhã apenas, exclusivamente, só amanhã é que não vamos exercermos essas atividades. Rogo as vossas orações, que Deus vos bendiga e que mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Continuem orando por nós, carecemos das vossas orações, não somente eu, pastor Luiz Carlos, mas orem pela Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, ok? Deus vos bendiga, um bom dia e até quinta-feira.